uma das coisas que eu acho assim bem bacana, que eu vou até contar para vocês alguns casos, que é, por exemplo, a minha prima me ligou lá de Santa Fé do Sul, isso eu contei ontem, que ela estava com um problema no útero, com uma hemorragia, que estava. Ela falou assim: olha, Cláudia, eu não sei o que está acontecendo, eu já estou na fase, né, da menopausa e estou tendo uma hemorragia danada. O que que eu faço? Eu estou com imã aqui, o que que eu faço? Aí eu mostrei para ela, né, a polaridade, qual que era a polaridade positiva e negativa. Então, eu falei, olha, você pega o negativo, coloca do lado direito do útero e o positivo do lado esquerdo do útero. Então, ela colocou o negativo e o positivo e deixou lá. Falei, deixa dentro da calcinha, eu prenda com uma fita crepe, eu ponho uma moeda, né, entre a calcinha e o ímã, né, que ele vai fixar. E aí tudo bem. Ela falou, quanto tempo que você pode deixar aí durante o dia, depois à noite você me conta. Aí quando foi à noite, ela falou, Cláudia, parou, parou, parou. Então, sabe, não tem dinheiro que pague. Eu estou aqui em Santo André, são quase 700 quilômetros de distância, e a gente podendo ajudar alguém que mora lá no sítio, que tem dificuldade, que não tem médicos perto, que não tem posto perto, que mora no sítio mesmo, longe de todo mundo, né? Ou então, ai, tô com dor de cabeça. Quais são as dicas, ó, quais são os casos que você já atendeu, Néia? Teve um caso bem legal de um senhor que veio me procurar porque ele estava com muita tontura. E aí eu fiz Uhum. o rastreio, peguei os pés lá, fui lá, fiz o rastreio e não apareceu nada que causasse, que justificasse a tontura ali na região da cabeça. Mas eu encontrei H. pylori, que é uma Hum, bactéria no estômago. Um dos sintomas do H. pylori é a tontura. Quando eu falei H. pylori para ele, ele não tinha me falado que ele estava com H. pylori. Ele estava tomando medicamento para H. pylori. E aí eu coloquei o imã e eu falei, bom, vamos já marcar uma sessão para daqui 2 dias, porque como você está com muita tontura, para a gente ter ver se consegue neutralizar o pH mais rápido. E aí depois de 2 dias ele voltou e aí ele já não estava mais. Ele falou que no mesmo dia a gente fez a sessão de manhã, à tarde já foi melhorando a tontura, chegou à noite ele já não estava mais com tontura, no dia seguinte já não estava mais com dor de estômago. E aí passou o prazo que o médico deu, o médico ele já estava com a receita para fazer uma nova endoscopia. E aí depois de 1 mês e meio fez a endoscopia e não apareceu mais o H. pylori. E ele tá ótimo agora. Olha que legal. sim, eu atendo também muita gente com insônia. E muitas vezes a gente acha que é insônia, porque pode ser várias coisas. Por isso que é importante fazer o rastreio. Então, quando um aluno pergunta para a gente, e tal fulano está com tal queixa, o que que eu faço? A nossa resposta é sempre a mesma: faço o rastreio, faço o rastreio. Porque assim a pessoa consegue identificar o que é. Porque é a mesma coisa que, por exemplo, você tem aí uma doença grave e você toma qualquer remédio. Não é assim, né? Então, essa pessoa estava com insônia e geralmente a gente pensa que é um problema neurológico, né? E o dela também era do estômago. Porque o estômago está relacionado com os pensamentos acelerados. Quando você não digere uma situação, você fica pensando, repensando, pensando, repensando, pensando, repensando, e a pessoa não consegue relaxar. Então, ela tem sono, mas ela não consegue dormir. E aí, também tratei o ponto do estômago, também tratei o ponto da insônia, que fica na terceira cervical, e dormiu maravilhosamente bem. Então, tem pessoas que faz uma sessão e fica ótima, tem pessoas que precisam de 3, 4 sessões, porque depende a quantidade do tempo que a pessoa está, o quanto grave está, o quanto alcalino ou ácido está em demasia o corpo daquela pessoa. É o que o corpo vai dar conta de fazer, né? E Sim. sempre tem uma emoção por trás, né? E às vezes a insônia, ela tem dois tipos de insônia, né? Aquela que a pessoa deita e não dorme e vai dormir de madrugada. E quando a pessoa dorme, mas não entra no sono profundo, né? Fica com o pensamento acelerado. Emocionalmente falando, segundo a medicina germânica, quando você deita e não dorme,
que o seu subconsciente entende que tem algum predador por perto. Porque o nosso corpo, ele tem aquela coisa do animal, né? Nós somos animais. Então, o animal que está lá na selva, quando tem algum predador por perto, se ele dormir, ele vai ser morto. Então, o nosso subconsciente nos mantém alerta, dispara cortisol, para que a gente fique acordado para o predador não nos pegar. Quando chega de madrugada, lá 5 horas da manhã, você consegue dormir. Por quê? É o horário que o predador também vai dormir. Então, o seu subconsciente, seu corpo já consegue descansar porque o predador não está mais ali. Quando você dorme e o pensamento fica acelerado, são muitos problemas para resolver, né? Um estresse muito grande, o predador nunca vai embora. Então você cochila, mas está sempre em alerta porque você tem que resolver alguma coisa, né? Porque lá na selva, o predador veio, você conseguiu fugir do predador, o predador foi embora, acabou o estresse. Na nossa vida, não. O nosso predador, que é o trabalho, que é problemas com o filho, que é problema com dinheiro, problema com alimento, problema de saúde. O predador está sempre na nossa frente. Então, você deita e não descansa. Então, é legal buscar na sua memória aí. Qual é o predador que está fazendo você ficar acordado e você ressignificar essa memória, né? Trocar essa memória e falando para você mesmo que sim, você dá conta de resolver o problema, que o predador já foi embora. E na reconexão emocional também. A gente consegue detectar se tem alguma emoção causando isso, né? E fazendo com o imã ali, expulsando, desbloqueando esse fluxo de energia, consegue deixar ir esse predador, né? Tem um caso que eu atendi de uma menina, foi muito lindo. Uma adolescente, ela tinha muito medo de fogos de artifício. Tem até o depoimento dela no meu canal aí. Ela nunca tinha assistido um fogo de artifício. Quando começava, ela já corria para o quarto, colocava 2 fones de ouvido, um fone comum e aquele grande por cima, com música bem alto, fechava a casa inteira e ficava lá, até passar os fogos. Isso desde pequena. Eu atendi ela tá em novembro, 13 anos ela tá. E aí, quando foi o final do ano, eu atendi ela em novembro, ela fez 6 sessões, mas não foi para tratar só isso, teve outras coisas, né? Tinha problemas de, oh meu Deus, quando tem alergia de comida, intolerância. Intolerância Intolerância alimentar. ao glúten, intolerância à lactose. Então, por conta da intolerância, ela fez mais sessões. Mas o emocional foram 2 sessões, né? E aí, quando chegou os fogos de artifício, ela conseguiu assistir os fogos. Olha que coisa. Olha que Eu até legal. chorei quando ela me mandou a mensagem falando que ela tinha assistido os fogos de artifício. Que lindo, né? Sim. Teve um caso de hiperidrose. O que é hiperidrose? A pessoa transpira horrores nas mãos e nos pés. E a ponto da pessoa não conseguir escrever, porque manchava todo o caderno. E os pés, a meia, dava para torcer, de tanto que transpirava. Sandalinha, nem pensar, porque ela escorregava na sandalinha. E aí também foram 3 sessões, e o corpo dela pediu o protocolo de recuperação energética. E depois da segunda sessão, ela já percebeu que o odor porque tinha um cheiro desagradável, o suor na mão. Ela percebeu que o odor já começou a não ter mais cheiro. Tinha a transpiração, mas não tinha mais cheiro. E aí ela foi percebendo que foi diminuindo aos poucos, porque da segunda sessão para a terceira sessão, ela demorou 1 mês para voltar, porque ela não conseguia a agenda. Então, o corpo, nesse 1 mês, ele foi se restaurando. E aí, primeiro foi parando o cheiro, e aí foi diminuindo a quantidade de água. E aí, na terceira sessão, já não apareceu mais a alteração de pH, e eu fiquei em contato com ela, e ela tá ótima. Não tá mais transpirando nos pés e nas mãos. Você Fantástico, falando de né? transpiração, eu atendi, eu não sei, né, que acho que é a lei de atração, né? Ainda bem que eu estava com esse sintoma, eu pedi um socorro para a Neia e a Neia me socorreu para os calores da menopausa. Então foi assim,
Eu senti, acho que uns 2 ou 3 dias, eu falei, Neia, pelo amor de Deus, vem aqui. A Neia fez o tratamento, já ficou legal. Eu tenho muitas amigas que estavam se queixando do calor da menopausa, sabe, do excesso de transpiração, do aumento de peso, da falta de libido. E a gente consegue, com o biomagnetismo, também tratar essas questões. Tem a Pela, nossa pela aluna, né? Tem um depoimento da nossa aluna. No depoimento dela, acho que no YouTube também tá. Que ela comprou o curso por causa disso, porque ela já sofria há 10 anos com o calor da menopausa. Então, bacana é que você também consegue colocar em você mesmo. Um caso que eu e a Neia atendemos juntas, você lembra daquela moça com psoríase? Lembro. Então, é uma Foi coisa bem rápido, bacana, né? muito Foi rápido. rápido. Ela tinha muita psoríase aqui no pescoço, atrás do joelho e nos pés, assim, na canela, né? E nem lembro se foi por esse motivo ou não que ela chegou até nós, não lembro. Mas ela estava com a psoríase e a gente sabe que a psoríase, problemas de pele, vitiligo, psoríase, rosácea, tem tudo a ver com tristeza, com uma mágoa muito grande. E aí nós fomos buscando, através da bioenergia, nós vimos que era uma tristeza relacionada à mãe, e quando nós falamos isso, ela começou a chorar. E aí nós chegamos na Era a idade, questão do né, gato, do né? Que gato. a Aí mãe sumiu nós com o fomos gato perguntar dela. quando fixou, tinha fixado entre 15 e 20 anos. Adolescência. É. E aí depois ela contou pra gente que a única pessoa que esperava ela e dava carinho para ela era a gata. Então toda vez que ela chegava do trabalho com 15, 16 anos, a gatinha estava lá esperando por ela e ela colocava a gatinha no colo, beijava, abraçava. A mãe dela era mais ou menos passada, catou essa gata e sumiu com a gata. Não sei qual foi a questão que ela tinha com essa gata. Não sei se ela tinha assistido, só sei que sumiu com a gata. E ela ficou muito triste, chateada, e por ser, se eu não me engano, evangélica, ela não aceitava sentir raiva da mãe, que ela na cabeça dela era pecado sentir raiva. Então ela não falou nada e ela só engoliu seco aquela tristeza. Passou um tempo, ela começou a desenvolver psoríase. E a psoríase só piorava, só piorava, só piorava. E mesmo depois, mais tarde, né, ela foi procurar a gatinha dela, não encontrou mais tarde ela arrumou outro, mas não substitui aquela mágoa, aquele episódio que aconteceu naquela época. E aí, depois que nós conseguimos identificar, ela visualizar, entender, aceitar, aí colocamos nos pontos, né, braquial com bexiga, que é um dos pontos que a gente trata a psoríase, pronto, ela fez uma sessão. Aí eu encontrei há pouco tempo, ela só está com aquela marca que ficou um pouquinho escura na pele, sabe? Aí esses dias ela passou por uma situação, voltou um pouquinho a psoríase. Eu falei, fulana, tá na hora de você fazer o tratamento completo, né? Porque já faz mais de um ano e a gente conseguiu trabalhar a parte emocional, mas a gente não conseguiu eliminar 100% a parte da psoríase, porque teria que fazer mais sessões. Então é bem incrível, é um enigma, né, Ney? A gente nunca sabe o que nós vamos encontrar. E isso que para quem gosta de filme de suspense, vai adorar trabalhar com biomagnetismo, porque sempre é um suspense. Você nunca sabe o que é, mas que E é você vai resolver, apaixonante. sim, você É sempre vai apaixonante. resolver. É apaixonante. Né? Eu, particularmente, como eu já contei para muitas pessoas, eu comecei na terapia complementar devido à minha filha, né? Então, desde os 9 meses, ela assim, qualquer susto, qualquer coisa que acontecia, ela caía e ficava assim, esticada no chão, virando o olho, sabe? E eu tentei de tudo, passei com homeopata, passei com neurologista, passei com psiquiatra, passei com um monte de coisa. Então, quando você procura de tudo, você vai em todos os lugares, procura tudo. Então, todos, imagine, passei por todas as religiões, passei por todos os médicos. Falei, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Falei, bom, só pode ser um ET, né? Porque não é possível, tanta coisa assim, muito sensível, né? Muito sensível. E aí, quando eu conheci o biomagnetismo, a gente descobriu que tinha uma pequena
dos sistemas neurais não estavam bem encaixadinhos, não tinha uma ligação, não tinha uma conexão. Isso que fazia com que ela tinha como se tivesse uma fuga, ficava assim com a boca branca, a pressão caía. E imagine isso, hein? Eu fiquei com isso daí aguentando pelo menos uns 30 anos, quase 30 anos, né? Uns 20 e poucos anos. Até descobrir o que era Ela não permanente. teve mais essa Não reação? teve, não teve, não teve. A Chuchu Beleza está perguntando com qual terapia? Com o O biomagnetismo. biomagnetismo. O biomagnetismo ele trabalha tanto o sistema nervoso central como o sistema nervoso periférico. Um beijo. Beijo. Continuem com Deus.